Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, desculpem pela ousadia de trazer aqui hoje um vídeo de uma partida minha, né? Mas eu vou tentar, a partida é divertida, tá? Eu acho que vocês vão gostar. E eu vou tentar mostrar ali o meu processo de pensamento de uma forma, claro que de uma forma leve, mas quem sabe pode trazer algumas ideias aí, alguns insights para você também que está tentando aí melhorar no jogo de xadrez, né? Nada melhor do que eu falar de uma partida sobre o que eu pensei, né, numa posição ou outra, por que eu joguei tal lance, por que eu joguei outro, tá bom? Mas mais uma vez, sem tanta profundidade aí, pra gente se divertir. Vamos dar uma olhada então, aqui eu tô com as peças brancas, partida de Blitz que eu joguei no chess.com hoje cedo, tá? Contra um jogador forte aqui da Hungria, partida de 5 minutos para cada jogador com 0 segundo de acréscimo. E aqui eu trouxe no layout para vocês, olha só, o relógio, tá? Então vocês também vão poder acompanhar o tempo que a gente gastou aí para fazer os lances e tudo mais. Bom, eu comecei a partida aqui com o peão do rei, eu começo a maioria das minhas partidas com o peão do rei. E aqui ele respondeu com C5, né? A defesa siciliana. Qual que é a ideia aí da siciliana, né? Muitas vezes as brancas vão jogar D4 em algum momento e a siciliana, uma das ideias é as pretas ficam contentes em trocar um peão que não é central por um peão central, né? Então, e ficam com essa maioria de 2 contra 1 no centro. É uma ótima ideia, a siciliana é uma defesa fortíssima, já usada pelos melhores jogadores aí do mundo, tá? Cavalo em F3 eu joguei, cavalo C6 e aqui existe a possibilidade de jogar a siciliana de forma fechada, que a turma fala. O que é isso, siciliana fechada, Rafael? É lances como cavalo C3 ou D3 vão para uma siciliana fechada. A posição fica sem trocar os peões, a gente chama de uma posição fechada. Quando a gente joga D4, a gente está abrindo a siciliana, tá bom? A gente está indo para linhas mais táticas, tabuleiro mais aberto, mais sujeito a bispos atacando e tudo mais, tá? Então D4 a gente chama de o lance que abre a siciliana, tá bom? Então aqui eu abri a siciliana, ele jogou peão, toma, cavalo, toma. E aqui muitas vezes o jogador de negras vai jogar com o cavalo em F6 atacando no centro e as brancas têm que jogar cavalo C3 para proteger e o peão de C fica parado aqui atrás, né? Então é uma ideia de quem joga de negras exatamente jogar cavalo F6 para exatamente parar o peão de C. Aqui ele jogou com D6, que é um lance bem jogável. E agora eu tenho a opção, eu não sou mais obrigado a defender nenhum peão, eu tenho a opção de tirar o peão aqui de C2 e jogar ele em C4. Mas por que você faria isso, Rafa? Qual é a ideia? Eu joguei aqui C4, portanto. Qual que é a ideia aqui desse lance, né? Esse lance, inclusive, vai para uma formação chamada Maroczy, é o nome, tá? Qual que é a ideia disso? É tanto controlar a casa de B5 quanto controlar a casa de D5, são casas centrais, mas mais do que isso, é também livrar um potencial alvo. Muitas vezes na siciliana você fica com o cavalo aqui em C3, tomando uma pressão gigantesca aqui na coluna C, e se você tirar o cavalo daí, cai o peão de C2, né? Então a ideia de jogar C4 também é para aliviar essa pressão no futuro, tá bom? Cavalo em F6 foi jogado atacando meu peão, agora eu tiro meu cavalo para C3, A6, controlando aqui a casa de B5, para os meus cavalos não saltarem para lá. E aqui o lance teórico, o lance de livro, é o lance bispo E2, o lance mais jogado aqui da posição. No entanto, aqui eu preferi jogar com H3. Qual que é a ideia desse lance H3, Rafa? H3 é pelo seguinte, eu não quero mais dar grande roque aqui, eu já me comprometi com o pequeno roque quando eu joguei C4, então eu não vou poder jogar ideias como F3, que a turma joga quando vai para o grande roque, né? F3, G4 e tudo mais. Então para eu tentar controlar a casa de G4, eu vou jogar H3. Rafa, mas bispo E2 não controla? Controla também, é o lance mais jogado, é o lance teórico inclusive. Então por que H3, Rafa? A ideia é que eu quero jogar com o bispo aqui em E3 e não quero que o cavalo dele me salte aqui atacando o meu bispo, tá bom? E também eu vou querer fazer o meu bispo em D3 no futuro, não agora porque senão cai cavalo, mas no futuro eu vou querer colocar o meu bispo lá em D3, né? Então, por tudo isso, eu joguei agora aqui o lance H3. Curiosamente, é o segundo lance sugerido pelas engines e muito pouco jogado. Então, é a variante Milk aqui no tabuleiro, tá bom? Se você colocar na engine, ela vai sugerir esse lance como segunda opção e nunca foi jogado isso pelos grandes mestres, tá bom? Então, curioso aí. Curioso como um amador, às vezes, pode trazer uma ideia também interessante para o xadrez, né? Aliás, são quem mais pode trazer ideias novas, assim, são sempre os amadores, na natureza também assim, em tudo é assim, né? Por isso que o estagiário da empresa, né? Porque tá todo mundo enviesado já a pensar de uma certa forma, o estagiário traz 90% não vai ser uma ideia boa, né? A pessoa tá ganhando experiência, mas 10% vai ser uma ideia brilhante.
né? Então, assim, não que H3 seja brilhante, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. A partida seguiu com H3, então, e agora E6 foi jogado aqui pelo meu adversário. E eu segui com bispo E3, então, protegendo o cavalo. Dama C7, já pressionando na coluna C, torre C1. Esse lance é interessante porque já traz mais uma proteção aqui na coluna C, tá bom? As pretas, em geral, vão querer atacar esse peão em algum momento. E eu também já protejo o meu cavalo. Pra que, Rafa, proteger o cavalo? Porque eu vou poder jogar B3 em algum momento e eu não quero deixar peça solta. Peça solta é sempre aí alvo de temas táticos, tá bom, galera? Bom, a partida seguiu com o bispo em E7, aqui ele segue desenvolvendo o bispo E2, agora eu não posso jogar em D3, eu não, né, apesar do meu cavalo estar protegido, eu ainda não quis jogar o bispo aqui na casa de D3 e deixo o meu bispo flexível, em algum momento eu posso até pensar se eu quero jogar ele para combater um possível bispo aqui na diagonal de casas claras e tudo mais. A partida seguiu com o cavalo em E5 e aqui um momento interessante da partida, galera. Ele tá atacando o meu peão, e o que eu devo fazer? O que você deve fazer nessa hora, né? Percebam que até aqui nem eu nem ele gastamos tanto tempo, né? São lances mais de abertura e tudo mais. E aqui então eu decido que eu vou fazer o roque aqui, eu vou colocar o meu rei em segurança. Por que, Rafa? Por que você tá deixando esse peão, pendurou o peão? Na verdade, se ele capturar o peão, ele vai perder tantos tempos fazendo isso, ao invés de estar desenvolvendo peça, que não pode ser ruim. Aqui eu não calculei tanto, mas eu calculei que eu teria até um cavalo D5 aqui na sequência, atacando a dama dele e levando o meu cavalo lá para C7, tá? Por isso aqui eu fiz o roque. E ele aqui também espertamente faz o roque, tá? Porque, só para mostrar para vocês, né? Aqui ele perde tanto tempo fazendo isso, e eu jogo um cavalo D5, ó, e eu tô atacando a dama e tô indo lá pra C7, tá bom? Os computadores, depois eu pus a partida no computador, o computador nem gosta, fala que isso dá vantagem, de fato, dá vantagem pras brancas, mas ele fala que aqui mais forte ainda seria jogar com dama A4, cheque, tá? Então isso aqui seria a continuação do computador, não foi o que eu pensei na partida, tá? E aí jogaria com B5, o cavalo toma, atacando a dama, o cavalo tá atacado, e se peão por cavalo cai a torre. É a continuação mais forte do computador. Mas não precisa de tudo isso, né? Quando a gente calcula aqui e simplesmente vê essa linha do cavalo D5, já é uma linha suficiente para ter grande vantagem. Tá atacando a dama, tá indo lá para C7. Então, ó, a moral, né? Você não precisa às vezes achar o lance do computador, mas se você tem uma ideia bacana, principalmente em partida de blitz, manda bala, né? Então aqui eu fiz roque e ele fez roque também, colocou o rei dele em segurança. B3, agora sim eu protegi aí o meu peão em C4, né? E como minha torre está protegendo meu cavalo, eu não tenho tantos problemas em enfraquecer aqui a casa de C3. Bispo D7, seguiu o meu adversário desenvolvendo e aqui eu já mandei um F4 atacando o cavalo dele. O cavalo dele veio para C6 e aqui um momento que vale a pena comentar, né? A gente gastou 30 segundos, até agora ninguém gastou tanto tempo na partida, mas aqui eu já comecei a pensar um pouquinho mais pelo seguinte: o que eu quero fazer nessa partida? Aí que tá, né? Você tem que ter sempre um plano, né? Por mais que seja um plano ruim, é melhor do que nenhum, né? Então aqui qual que é o meu plano? Eu quero atacar na ala do rei. O que eu vou querer fazer para atacar na ala do rei? Eu vou tentar trazer o meu bispo para D3 no futuro. Eu vou tentar levar minha dama lá para H4. Se preciso eu até subo a torre, mas tem que executar isso de uma forma bem colocada, né? E esse meu cavalo, ele pode participar do ataque na ala do rei? Puxa, ele pode participar e muito lá em G5. Então por isso aqui eu decidi, né? Aqui eu já pensei por quase 40 segundos aqui para fazer esse lance. Decidi voltar ao cavalo e ele tá restrito, né? O cavalo dele já não tem tantas casas. Ele ia acabar trocando um cavalo restrito por um cavalo bom meu. Então eu não quero trocar não. E aqui ele segue com dama em A5, pressionando em A2, pressionando em C3, por enquanto tá tudo protegido. Só que essa dama faz mais uma coisa além de tudo isso, menos óbvia e mais importante. Tá controlando a casa de E5, tá? Então tá impedindo com que eu jogue o lance E5. Peão toma, né? Cavalo toma e dama toma. Então ele tá controlando a casa de E5, tá controlando, né? Todas essas casas aqui também, tá atuando em todas essas casas. Em geral a gente não vê isso, galera, tá bom? No xadrez é importante esse toque. Em geral a gente só... Por algum motivo, nosso cérebro identifica mais essas ameaças e não olha tanto essa influência que é importantíssima, tá bom? Aqui eu segui com A4, deixando já o meu peão, o meu cavalo livre. É importante esse conceito, galera, não deixar suas peças amarradas, tá bom? Você precisa ter liberdade no jogo de xadrez. Quanto mais liberdade você tiver, melhor. Então aqui o meu cavalo, uma peça importante, tem que ficar guardando o peão toda hora. Eu vou avançar esse peão, né? Então essa foi minha ideia. Além de tudo, eu tô controlando aqui a casa de B5. Torre de A em C8, seguiu meu adversário com uma ideia interessante no futuro, quem sabe abrir aqui a coluna C e ter ataques aqui no ponto de C3.
Aqui eu segui com dama em E1, trazendo aqui esse lance. Eu gostei muito desse lance, galera, que eu fiz. Deixa eu ver quanto tempo eu gastei pra fazer aqui, ó. Até que não foi tanto, gastei aí uns 20 segundos. Mas a ideia dele já era uma ideia que eu tinha, que era jogar dama em H4. Mas além de tudo eu trago mais uma proteção pro cavalo, né? E começa a existir uns temas aqui de eu tirar o cavalo e atacar a dama dele. Por exemplo, se o cavalo dele sair daí em algum momento, eu posso jogar um cavalo D5 atacando a dama dele, né? E aí se ele trocar a dama, eu sempre tenho um lance intermediário com cheque. Tem um tema conhecido no xadrez, tá? Dama E1 foi um lance que eu gostei bastante. Ele seguiu com torre de F8, eu desenvolvendo, bispo D3. Agora eu pensei o seguinte, se ele atacar o meu bispo volta para B1 e eu já coloquei ele onde eu queria, nessa diagonal de ataque. A partida seguiu aqui com D5, esse lance aqui visa soltar um pouco o jogo, ele vai querer trazer o bispo para B4, ele vai querer contra-ataque, e aqui eu já comecei a calcular bastante, né, o que fazer nessa posição. Por enquanto, meu cavalo tá muito bem protegido, né? Então eu pensei o seguinte, se eu trocar... Aqui eu comecei a calcular se eu tinha temas de cavalo por D5. Eu nunca tenho, porque o cavalo dele tá protegendo a dama dele. Ele pode sim... Opa, perdeu. Mouse sleep, perdeu. Ele pode simplesmente capturar o meu cavalo e eu não tenho compensação nenhuma, né? Porque se eu capturar a dama dele, o cavalo captura. Então aqui eu decidi avançar... Abri a diagonal aqui de casas claras pro meu bispo e tô atacando o cavalo dele. O cavalo dele veio para E4 e aqui mais uma vez eu comecei a calcular. Será que tem peão toma? Aquelas ideias de cavalo, toma direto e tudo mais. Não tem, nunca tem porque a dama dele tá protegida. E aqui então eu decidi jogar simples. Eu falei, ué, tá caindo esse cavalo. Agora a questão é, tá caindo o cavalo ou não? Eu tenho 2 ataques nessa casa. A questão é, eu vou querer ficar com o cavalo no final ou vou querer ficar com o bispo no final? As duas opções são possíveis. Eu decidi continuar com o bispo para atacar lá em H7. Por isso eu capturei de cavalo e depois capturei de bispo. Já ganhei um peão. Claro, agora é possível trocar aqui as damas. Não tem problema. Eu perco meu ataque na ala do rei, mas eu posso ir para um final com um peão a mais. Esse foi o pensamento, tá bom, galera? Aqui ele seguiu com o bispo C5, atacando aí o meu bispo. E aqui eu pensei o seguinte, se eu capturar essa dama, eu tô danado aqui. Porque ele vai jogar bispo por E3 primeiro, lance intermediário com cheque, ganhando uma peça. E depois ele recupera aqui a dama e além de tudo vai estar com um bispo muito forte na posição. Então aqui tem que tomar cuidado, aqui eu já tô com o tempo pior do que o dele, eu tô com 2 minutos a menos do que ele, eu tô usando mais o tempo. Dama F2 protegendo o bispo e atacando o bispo dele. E aqui ele jogou B6 protegendo, eu falei, quer saber? Vamos jogar um final, tem um peão a mais, bispo por C5, ele vai tomar de dama, a gente troca e vai jogar um final. Eu vou colocar minha torre na coluna D e vou atacar. Aqui ele decidiu tomar de peão, uma decisão muito bacana, porque evita ir para o final e agora ele tem um alvo muito forte aqui em B3. Mas eu fiquei feliz quando ele tomou de peão, porque eu já tinha quase desistido do ataque na ala do rei, eu já estava pensando que eu ia jogar um final, mas agora eu renovei minhas esperanças do ataque na ala do rei, né? Os computadores mandam até, inclusive, jogar bispo por H7 e eu até na hora, confesso que assim, eu bati o olho e falei, não sei se tem, não vou calcular, né? Não tenho tanto tempo assim. E preferi jogar com o cavalo G5, que também é um excelente lance, indo pro ataque, é o que eu quero fazer, indo pro ataque na ala do rei, né? O computador fala que dá pra jogar isso e é bem confuso, mas fala que é o melhor lance aqui da posição. Cavalo G5 eu joguei indo pro ataque e aqui eu pensei, ele vai jogar H6, eu vou jogar dama H4, dama H5, vou atacar, mas não estava muito claro se esse ataque ia ser vencedor ou não, né? Mas era a minha ideia, meu plano. Quando ele joga G6 eu fiquei feliz de novo, eu falei, não, agora eu vou atacar mesmo, agora eu vou pra cima. Dama em H4, indo lá pra cima de H7 e aqui ele faz o lance H5 pra proteger. Eu confesso que o meu primeiro lance aqui, a minha primeira consideração nessa posição foi jogar um G4. Mas de repente eu encontrei um lance aqui muito forte. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar lance de arremate aqui na posição, galera. E aí eu vou falar um conceito muito legal, que eu acho que é o principal ponto aqui desse vídeo também, é falar sobre o próximo conceito. Aqui eu tô com 1 minuto e 48, eu preciso achar um lance, eu preciso continuar meu ataque. O ponto todo é esse, parece que ele tá parando aqui o ataque, mas dá para continuar e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate da partida, o lance de número 25, uma miniatura aqui contra esse jogador húngaro, o lance cavalo por F7, né? Rafa, como que você fez esse lance aí? Quanto tempo você gastou para fazer esse lance? Eu gastei 4 segundos, galera. Vocês me perguntam, o que você calculou aí para fazer esse lance? Nada. Esse é o ponto que eu queria falar pra vocês, acho que é o ponto principal aqui do vídeo, tá bom? Nada, eu não calculei nada. Eu simplesmente vi que a minha dama entra em F6 e o meu bispo entra em G6 e eu tenho uma torre que vai entrar rapidamente se eu precisar. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4
peças atacando. Quantas peças ele tem defendendo? Quase nenhuma. Olha onde a dama tá. A dama não tem muita facilidade para voltar para se defender. Ela poderia, né? Se qualquer outro lance que eu fizesse aqui, ela poderia voltar. Por exemplo, se eu jogo um G4, a dama volta para D8 e tenta defender. Mas quando eu jogo o cavalo por F7, não, a dama não consegue voltar. As peças não defendem muito fácil na ala do rei, né? Então, é esse o conceito que eu queria passar, galera. Número de peças atacando versus número de peças defendendo, tá bom? Não é um conceito meu, não fui eu que inventei, são os grandes mestres que ensinam esse conceito e a gente pode usar sim nas nossas partidas, tá bom? Principalmente partida de blitz que treina a nossa intuição e tudo mais, né? Então eu queria mostrar, e aqui ele abandonou a partida, ele calculou, levou um tempinho aí e abandonou. Ele abandonou por quê, Rafa? Ele abandonou porque não dá mais, essa é a certeza que nós temos, né? Mas aqui ele abandonou porque realmente é muita peça atacando, né? E as peças dele não vão conseguir defender, simples assim, né? Agora sim, analisando depois com o computador, a gente vê que realmente a continuação aqui ela é muito forte, a dama entra, né, tá caindo o peão de tudo quanto é jeito, o bispo vai entrar, a torre vai entrar e as brancas vão ganhar. Eu encorajo vocês a analisarem depois, quem quiser, essa posição. Eu vou deixar o link aqui também para vocês aqui o link dessa partida aqui na descrição do vídeo, tá? E o relatório, galera, o relatório do chess.com foi um relatório que me deixou feliz aqui, né? 90,5% aqui % de precisão. Não é uma precisão igual do Felipe Neto, vamos deixar bem claro, né? Não é uma precisão igual aí do Magnus Carlsen, do Felipe Neto, nem da Lila Zero, mas é uma boa precisão para uma partida de blitz. Aqui no gráfico... vocês não estão vendo aqui a precisão, né? Aqui não tá mostrando, vou mostrar aqui para vocês. E aqui o gráfico também, galera, o gráfico mostra que eu não fiquei mal na partida, né? Pelo contrário, eu fui colocando dificuldade, né? E a precisão do meu adversário, ele jogou um pouco pior, né? O G6 foi realmente o lance que acabou com ele. E esse desfecho aí, se você encontrou também o cavalo por F7, parabéns aí, que é o lance que o computador considera aí como um lance a ser jogado, aí um lance brilhante aí da posição. Mas beleza, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês, passar alguns conceitos, um formato de vídeo diferente, né? Tentei aí mostrar uma partida mais divertida e trazer vários dos conceitos, o que a gente pensa quando tá jogando sem usar engine. Não é uma análise, é uma análise com zero participação aí de engine, é uma análise do que eu pensei. Posso não estar falando da maneira mais correta tudo que eu falei, mas eu acho que já pode ajudar muita gente aí nesse caminho. Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa sua curtida, deixa seu like. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.